Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Cristina Stone, pediatra, uma grande amiga, vários anos dentro da faculdade e agora a gente se reencontrando. Primeiro, Cris, muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Estava esperando esse convite ansiosamente. Não, a Amanda estava me cutucando, falou, cara, tem a Cris. Eu falei, mano, deixa eu só organizar esse... Não, bicho, tu tem que botar a Cris. Eu falei, não, então tá bom, vamos lá. Cris, vamos logo. Cris, interessante, quando eu comecei a ver tuas redes sociais, como é que é? @Cris... Doutora Cris Pediatra, né? E eu achei muito bacana você movimentando e você falando muito sobre os perrengues, sobre o dia a dia. E aí teve um ponto que eu achei muito bacana, que você começou a falar sobre educação positiva. E aí eu fiquei, poxa, cara, que legal. É uma coisa nova, da onde é que vem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a educação positiva. A educação positiva é uma das minhas linhas de trabalho mais importantes dentro do consultório. Sim. Ela foge um pouco do que se espera de um médico, né? Uhum. Mas é porque a minha linha dentro da pediatria, ela é uma linha, acima de tudo, de prevenção, do cuidado com a criança. E a gente não tem como falar de criança, de maternidade, sem a gente falar de educação. A educação positiva, ela surge aí como uma forma de se relacionar. Da mãe se relacionar com o filho, da forma como eles vão criar esse vínculo que vai nortear toda a relação deles na vida toda, para a vida adulta mesmo, né? Então, ela, na verdade, se fala muito hoje em dia em educação positiva, mas ela não é nova, né? Os primórdios aí da educação positiva, eles vêm lá da Europa, né? Um psiquiatra vianense, né? De Viena, que foi quem começou a trabalhar isso. Para você ter uma ideia, ele morreu em 1930 e poucos. Caramba, bicho, faz um tempinho, né? Faz tempo, né? Ele, inclusive, ele é contemporâneo do Freud. Então, é uma coisa que vem de muito tempo, apesar dele ter uma linha muito diferente da linha freudiana. E ele que trouxe isso. Se popularizou mais aí já na década de 70 para 80, com a Jane Nelsen, que foi quem estruturou melhor isso daí, ela já americana. E aí veio se popularizando. Então, na verdade, nossa geração já poderia ter sido criada dentro da educação positiva. Perdemos essa oportunidade na grande maioria dos lares. E hoje em dia que a gente tem mais esse trabalho e esse conhecimento, né? Mais pessoas procurando, abrindo os olhos para este caminho diferente, que é a educação positiva. Quando você vai falar sobre educação positiva, você vai ter princípios, né? Quais são os princípios da educação positiva? A base da educação positiva, ela está toda baseada no respeito e na comunicação. No vínculo, na conexão com a criança. Então, a gente tem esses princípios que são muito importantes e é o que difere ela do que a gente chama de educação tradicional, que é o que a maioria das pessoas viveu nos seus lares. Quando você vai falar sobre o respeito, você consegue devagar um pouquinho mais sobre o respeito? Porque, assim, eu lembro da minha educação, sou filho de nordestino, e algumas vezes eu via, não dos meus pais, eu não tenho que me queixar da criação, mas eu via coisas autoritárias acontecendo quando vinha do meu avô para o meu pai, então aquelas coisas assim, não tem conversa, não tem nem nada, cumpra-se e acabou. O que você começa a levar dentro da educação positiva como respeito? Eu vou te dizer que eu não sei afirmar quando que o respeito ele se confundiu com medo, com punição, com autoritarismo, né? Mas a gente vê muito isso. Todo mundo fala que quer, acima de tudo, ser respeitado pelo seu filho. Quando você conversa com pais, eles falam muito nisso, né? Mas aí se confunde muito esse respeito com obediência cega. Né? E a educação positiva, ela traz uma outra visão em relação ao respeito. O respeito, ele vem da admiração.
Sim. Então, uma figura de respeito é uma figura que você admira e por essa admiração você faz com que você queira se parecer com ele, né? Então, aí você respeita de verdade. No nosso tempo, olha, estou ficando velha, né? Estou falando no nosso tempo. No nosso tempo é porque a idade já passou mesmo. É pesado, hein? Não, no nosso tempo não. Em outras gerações se via muito falando, eu respeito, né? Quando eu dizia eu de respeito, eu tinha medo. Entendi. Então, a gente precisa dissociar essa ideia e a educação positiva, ela traz isso nos seus princípios mais importantes. E o respeito mútuo, mostrando que todos dentro da família têm igual valor, igual dignidade e deve ser tratado como tal. Então, não quer dizer, diferente do que muitas pessoas pensam, não quer dizer que a criança vai mandar. Né? Mas a gente vai ter ali uma relação mais respeitosa, prestando atenção nas necessidades de cada um, prestando atenção no que cada um pode dar naquele momento, né? Dentro do seu desenvolvimento cognitivo, do seu desenvolvimento físico. Então, assim, é uma visão muito abrangente e, ao mesmo tempo, embasada em ciência, embasada em neurociência, em desenvolvimento infantil. Eu sou apaixonada por educação positiva, deu a perceber, né? Não, com certeza. Mas, Cris, quando você vai falar sobre esse respeito, começa a soar um pouquinho sobre permissivo. É isso aí? É mais permissivo? Tudo pode? Você consegue balizar a gente nessa história? A educação positiva, ela não tem nada a ver com permissividade. A educação positiva ela é uma tentativa de caminho do meio entre o abuso, entre o autoritarismo e a permissividade. Permissividade é você permitir tudo, até por medo de perder o amor do filho. Hoje em dia a gente vê esse tipo de coisa, né? Sim. Não, porque o meu filho não pode não gostar de mim. Isso é muito comum em pais que foram muito abusados na infância, né? Que tiveram muito a sua dignidade quebrada, que não foram respeitados. E aí, quando eles crescem, eles tendem a tentar ir para o outro oposto, que é a permissividade. A educação positiva ela é o caminho do meio. Então, na educação positiva, tem muito não. Tem muito isso aqui não dá. A única diferença é a forma como você faz. A gente tem uma expressão que se usa muito dentro da educação positiva, que é o firme e gentil. Então, você é firme no que você fala. Algumas coisas são inegociáveis, porque a gente está tratando aí de segurança, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, você é gentil. Você não precisa impor o que você quer ou o que você precisa que seja feito. Então, a gente fica aí nesse caminho do meio, que para mim, incrível. Eu acho que ajuda demais. Quando você estava falando sobre essa parte do respeito, sobre as imposições de algumas coisas, veio muito na minha cabeça do seguinte: uma vez, eu conversando até com minha esposa, porque meu filho, alguma coisa que ele veio pedir, e eu falei não. E aí ele saiu chateado, e ela falou assim: Jefferson, chama ele de volta, agora tu explica por que o não. Essa educação positiva é exatamente isso? Você começar a respeitar ele como pessoa, explicar o porquê que você está dando não para ele? Sim. Um dos princípios básicos é dica. Dicasinha, assim, que sempre funciona. Quando você for lidar com seu filho e for fazer algum tipo de colocação para ele, imagina assim, se fosse o teu parceiro, se fosse um amigo, ou uma outra pessoa, um adulto, você faria daquela forma? Tu provavelmente não me diria, se eu te peço alguma coisa, tu não vai me dizer não e vira as costas e vai embora. Sim. Não é não porque eu estou dizendo que não é não. E você vira e vai embora? Não, você vai chegar e você vai me explicar por quê, né? Prós e contras, não dá por isso, mas quem sabe num outro momento. Você vai ter essa preocupação porque você me respeita. E quando a gente trata com nossos filhos, a gente deve fazer da mesma forma, desde pequenininho. Quando você pensa assim, eu estou falando com uma criança de 1 ano, ele não entende nada. Se ele não entende, eu, pelo menos, estou treinando a forma de lidar com o meu filho. Para lá na frente, quando ele já tiver mais entendimento, eu, adulto, já estar treinado a essa nova forma de lidar com ele. Que, na verdade, é simplesmente tratá-lo da mesma forma que eu trato os adultos. Sim, sim. Quando você vai falar sobre
essa forma de tratar a criança, você concorda comigo que se você não tem, você já até deu um exemplo, se você não teve uma educação desse jeito, é difícil você conseguir passar uma coisa que você não tem? Eu tenho que tratar primeiro, a pergunta é, eu tenho que tratar primeiro o adulto para ele poder trabalhar a criança? Faz total sentido o que você está falando, né? A gente fala muito o seguinte, que toda vez que você não está pensando, que você sai do seu campo racional, você passa a reagir às situações. Sim. E quando você reage, você reproduz a forma como você foi tratado. Então, é quando a gente se pega, por exemplo, quando eu era criança, eu escutava certa frase da minha mãe. Se o meu filho faz algo e eu saio do meu campo racional, do momento em que eu estou pensando e eu simplesmente reajo, a tendência é que eu fale a mesma frase que eu ouvia da minha mãe. Mesmo que eu não concorde com ela, que eu saiba o quanto, por exemplo, aquela atitude magoa. Então, é muito importante a gente se preparar para as situações. A gente estudar realmente. Se você for pensar, a gente estuda para fazer tudo na vida. Por que criar os nossos filhos, que é a atividade mais importante da tua vida, tu não te prepara? Sim. Tu não estuda, tu não pensa o que aquilo ali vai trazer para aquela criança. Você tem que pensar que durante os primeiros 7 anos de vida, que é o que a gente chama de primeira infância, é quando a gente está moldando o que a gente chama de torre interna da criança. O que é essa torre interna? É o que vai construir a personalidade dele, é o que vai dar por isso a ideia de torre, é o que vai dar esse alicerce para ela. Para lá na frente eu ter autoestima, eu ter um alto valor, uma autopercepção, eu estar pronto para enfrentar os desafios da minha vida. Então, eu quero criar um adulto, por exemplo, forte, um adulto que se posiciona, que tem iniciativa. E aí, para eu criar esse adulto, quando ele é criança, eu quero que ele obedeça, que ele fique calado, que ele não questione. A conta não fecha. Né? Não a dá, conta né? não fecha. Né? Então, a gente precisa pensar sobre como fazer isso, que qualidades eu quero colocar naquele ser humaninho ali que está na minha mão, né? E como que as minhas atitudes vão construir essa base que a criança precisa para chegar a ser o adulto de sucesso que a gente quer, que a gente busca. Ô, Cris, eu lembro muito bem, eu li alguns livros, principalmente já no primeiro filho, né? E eu lembro que eu li e consegui ver na prática que mais ou menos ali nos 7 anos é a hora que dá um download, no caso do meu filho, do menino, do que é ser homem. E eu achei interessante porque tudo encaixava. Então foi a época que ele queria as roupas iguais à minha, era a época que ele queria viver grudado comigo. Foi uma época muito interessante onde as atitudes de como eu conversava com minha esposa, como eu tratava a minha esposa, era a forma que ele tratava a irmã. Então, ele começava a ver e replicar. Se eu fosse mais rude com ela, ele ia ser rude com a irmã, porque ele entendia que o tratar as mulheres, ele tinha que ser igual a minha. É exatamente isso. 7 anos, cai o download, faz o download todo e começa a formar sair um pouquinho do que era um menino para virar realmente uma criança. É o final da primeira infância, exatamente essa fase, né? Então, a tendência... Nossos filhos são nossos espelhos. Eles são espelhos. Eles vão reproduzir com as outras pessoas que estão ali em volta o que eles estão vendo a gente fazer. A partir dos 7 anos de idade, ele começa a ter mais influência de pessoas de fora. Mas até os 7 anos é o pai e a mãe. É aquele núcleo familiar realmente que é o mundo dele, né? Então, por volta dessa idade, ele já tem uma maturação neurológica realmente para conseguir reproduzir mais o que ele veio aprendendo ali. E aí a tendência é que na adolescência, que aí já é uma outra fase, ali depois dos seus 12 anos de idade, né? 10, 12 anos de idade, eu começo a ter essa ruptura. É o momento em que ele começa um novo processo de individuação que a gente fala. Então, é o momento em que ou ele está muito bem conectado e respeita e admira o que ele tem em casa e ele reproduz. Sim. Ou então é o momento que ele vai para outra ponta. E aí a gente cria os adolescentes rebeldes, ditos rebeldes sem causa. E eles são cheios de causa. Se você conseguir adentrar no mundo deles e conversar com eles, eles sabem te dizer exatamente de onde vem aquela rebeldia.
E muitas das vezes essa rebeldia vem lá da primeira infância, desses primeiros 6, 7 anos, em que ele não foi valorizado, em que ele não foi tratado com respeito, em que ele não se sentiu amado e pertencente. É doloroso pensar assim, mas realmente é o que acontece. Então, você está me falando que com 12 anos é a hora ali que a quebra, que o mundo começa a agir junto com os nossos filhos e ele começa a ter essa quebra dos pais e começa a ouvir os amigos, começa a socializar. Alguma dica para nós, como pai, não perder esse momento? Porque eu vejo muito... Eu vou te dar um exemplo. O meu filho, todo dia de noite, eu vou colocar ele para dormir, ele deita, às vezes ele quer que eu deite sozinho com ele, para ele conversar e tirar algumas dúvidas de menino, entendeu? Então, ele quer perguntar algumas coisas, são deles, e desde... parece engraçado, mas assim, desde palavrões que ele ouviu na rua, que ele quer que eu explique, um palavrão que não se inexplicável, até os sentimentos dele. E eu acho interessante exatamente porque assim, ele me dá essa possibilidade ele consegue compartilhar comigo uma coisa que eu acho que é tão nobre, que são os sentimentos, entendeu? Mas só que ao mesmo tempo eu vejo muitos amigos não entendendo que essa idade e essa conversa que eu tenho com ele, eles poderiam ter com os filhos porque, sei lá, tá trabalhando, tá fazendo um monte de coisa. Qual é a grande dica da gente falar assim, olha, tem que ter um momento, como é que você pode lidar para você tentar não perder? Porque se você perde esse fio da meada ali 11, 12 anos, chegar a 15, 16, meu amigo, esquece, né? Muito mais difícil. É muito mais difícil. Na verdade, aí esse 11, 12 anos é o limite, né? O que você está colhendo já, Jefferson, são frutos. Você já está na época de colheita com teus filhos, né? Ele te procurar para conversar com você e abrir para você as dúvidas, os sentimentos, coisas tão íntimas dele, isso aí é porque ele veio sendo escutado, ele veio sendo validado durante toda a infância dele. Ele não foi ridicularizado, não foi humilhado, né? Então, assim, muitos pais perdem essas oportunidades e realmente acontece como você falou, a gente trabalha demais, a nossa vida é super atribulada, às vezes você está sem paciência, às vezes ele quer te conversar sobre o desenho que ele assiste. E aí tu diz, isso aqui é uma besteira, eu estou cansado, né? Eu tô cheio de problema aqui. Mas aí você tem que entender o que realmente é importante na tua vida. Sim. Aquele brinquedo, por exemplo, minha filha tem 2 anos e 7 meses, né? Eu falo pro meu marido, eu digo, toda vez que ela olha para você e diz assim, papai, vamos brincar? Ela está te convidando para entrar no mundo dela. Sim. É uma oportunidade... única, né? Única. É uma oportunidade incrível. E a criança, ela aprende. Ela luta pela dignidade dela e pelo que ela precisa, mas chega um momento que ela desiste. É tão doloroso para ela ver que você não a nota, que você não vai brincar com ela, que ela para de procurar. Sim. Porque a tua rejeição vai ser dolorosa demais. Então, eu perco essa oportunidade. E aí, quando eu chego lá na adolescência, que eu quero conversar com ele, não sobre o desenho animado da Moana, por exemplo, que é o desenho favorito da minha filha, mas eu quero conversar com ele, por exemplo, sobre drogas, que é um assunto que agora eu me interesso, porque agora eu acho que é importante, eu não tenho mais espaço. Porque eu perdi o momento de conversar lá atrás. Então, valorizar esses momentos desde a primeira infância, desde que eu tenho um pirralhinho ali dentro de casa, conversando sobre assuntos mais aleatórios que existem, é fundamental. Para lá na frente eu ter espaço para isso, olha espaço para o diálogo. Eu ouvi de uma pediatra também, uma grande amiga, até o marido dela está sentado esperando a nossa entrevista também, Alessandra de la Coleta. Ela me falou uma vez uma coisa muito interessante. Ela falou assim, Jefferson, toda vez que você quiser ser A em alguma coisa, que você quer ser o melhor médico, o melhor cirurgião, o melhor podcast, o melhor, você vai deixar alguma coisa para trás. E ela falava de uma teoria do B. Eu quero ser uma boa mãe, uma boa médica, uma boa amiga, uma boa esposa. E foi uma coisa que eu levei para a vida, porque tudo isso que você tá falando, eu acho engraçado que, para mim, quando as pessoas falam, a gente por ser médico, seu marido é médico, minha esposa é médica, então a gente está nesse mundo. O que a gente se preocupa, às vezes, muito, os nossos amigos, muito em trabalhar. E eu comecei a ver que, assim, existe um sucesso
para mim, o sucesso são os meus filhos. Então, assim, quando eu saí de plantão, quando eu simplesmente deixo o meu final de semana livre, é o momento que eu comecei a entender que, assim, eu preciso tanto deles quanto eles de mim. E o interessante é exatamente isso. O meu filho adorava domingo à tarde ir para a piscina, eu, ele e a irmã. Só que já chegou nos 10 anos, ele já começou a querer jogar futebol com os amigos dele e não vinha mais. Eu aproveitei, mas passou. Sim. E ela estou aproveitando ainda, porque eu sei que daqui a pouco também ela não vai querer mais. E é tão difícil, às vezes, quando você fala, até a história do... Meu filho outro dia chegou ouvindo um... Não sei se você já ouviu falar em Matuê. Matuê é um cantor, cara, canta rap, pô, bacana, tal. Só que muita apologia às drogas. Quando ele ouve isso... E eu fui ouvir a música, ele não entende as coisas que tem ali por trás das entrelinhas. E eu comecei a explicar para ele, com 10 anos, o que ele estava falando ali, sobre drogas, sobre que droga é que ele fala naqueles momentos. E o interessante é que, assim, do mesmo jeito que eu inicialmente não gostei quando ele começou a ouvir Matuê, eu lembro que na minha época de moleque eu via Planet Hemp e meu pai olhava e falava assim, não, meu filho, o que é isso? Cara, mas o som era bom, a música era boa. E eu não era usuário de droga, mas se entendia que assim, cara, tá falando de droga, tira aí. Mas o interessante que você falou é exatamente isso. Se você tá ouvindo, se você tá aberto, eles têm a liberdade. E falando sobre droga, qual o momento que você acha que existe uma idade específica ou você tem que esperar vir dos seus filhos? Em que momento a gente começa a abordar sobre drogas na educação dos nossos filhos? É muito importante entender um pouco sobre desenvolvimento da criança, em que momento, para você poder decidir não só sobre droga, mas sobre qualquer tema, né? Quando que eu vou introduzir cada um dos temas? A criança muito pequena, primeira infância, ela ainda não tem essa dimensão do que seria um vício, por exemplo. Né? Ela não consegue compreender. Mas se essa dúvida surge do teu filho, ela precisa ser abordada. Sim. Dentro de uma linguagem que ele compreenda. E isso faz parte de respeitar aquela criança. Se eu falo com uma pessoa buscando que ela entenda o que eu estou dizendo, eu estou respeitando ela. Depois, quando eu já chego ali nessa segunda fase, segunda infância, que é entre os 7 e os 10 anos de idade, até pré-adolescência, mesmo que você não comente sobre esse assunto, é muito provável que o teu filho já tenha ouvido falar. Ele pode não ter noção das consequências e da dimensão, da gravidade desse tema, mas ele já vai ter ouvido falar. Então, é importante a gente já entrar nesse tipo de tema, sim. Aí eu falaria, se eu tivesse que dar um número, segunda infância, entre os 7 e os 10, 11 anos de idade. É claro que ali eu não vou, por exemplo... E a ideia não é chocar essa criança. Então, não é mostrar fotos, por exemplo, da pessoa caída no chão, ou, por exemplo, fazer ameaças de, porque quem usa droga não vai ser ninguém na vida, vai... Tá vendo aquele cara ali caído na rua? Sei lá, qualquer coisa assim, que às vezes a gente cai nessa cilada, né? Sim. De tentar fazer isso. Mas conversar sempre de uma forma muito racional, de uma forma muito aberta, ouvir mais do que falar, né? Investigar até onde teu filho sabe, o que ele sabe sobre esse assunto. Por exemplo, uma dica que eu dou, quando o teu filho vier com uma pergunta constrangedora, uma pergunta que você não sabe o que responder, devolve a pergunta para ele. Filho, onde que você escutou isso? Ou, filho, o que você sabe sobre isso? O que você pensa sobre isso? E escuta. Ele vai te dizer até onde tu pode ir na conversa, sabe? E geralmente é raso, né? Geralmente é muito raso. Meu filho, quando ele pergunta algumas coisas... Eu sempre pergunto isso. Eu falo assim, meu filho, onde você ouviu? Segundo ponto, assim, o que você entende sobre isso? E aí, às vezes, ele vê que é tão raso, e às vezes você já está pensando em explicar, dar toda a elucidação, e eles já estão lá embaixo. E uma outra pergunta, a gente está falando sobre droga ilícita. E as drogas lícitas? Porque, assim, no meu tempo, né, no nosso... o álcool... Não, vamos lá nas outras gerações. Somos jovens. O álcool era algo que era introduzido muito cedo.
Pelo menos eu morava em Recife, cidade de praia, aquela coisa toda, calor, sol, e você tinha a cerveja e o álcool era uma coisa comum. Que momento, hoje em dia, você vê dentro do seu consultório, que momento, em que idade está entrando o álcool na vida dessas crianças? Como é que eles estão lidando com o álcool? Porque eu tenho muitos amigos que o filho demoniza o álcool e prefere, e eles falam muito bem sobre maconha, sobre outros assuntos. Você fala assim, ele fala, não, álcool não, mas a maconha é natural, tal. Em que momento o álcool está entrando na vida dessa molecada? Principalmente a adolescência. Aí, depois dos seus 12 anos de idade, né? Trazido muitas vezes pelos outros. E aí é a hora que a educação positiva tem como te ajudar, porque ela te abriu uma porta, ela te fez criar um vínculo, uma conexão com esse teu filho, para que você possa adentrar nisso. Se você for parar para pensar, dentro do que a gente até já conversou, de que as crianças espelham o que a gente faz, né? E eu, respeitando essa minha criança, eu não vou usar frases do tipo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? Mas se você for parar para ver, muitas vezes o álcool está na vida dessas crianças desde muito pequenas, porque elas estão vendo. Minha filha tem 2 anos e 7 meses, ela vê eu tomando vinho. Sim. Uma coisa é ela ver eu tomando um vinho com o pai dela e conversando, outra coisa é ela me ver bêbada caída no chão. Então, são coisas completamente diferentes. E aí eu estou criando nessa criança, que ela vai crescer vendo aquilo, a percepção do que é esperado ou não. Porque ela vai continuar espelhando as atitudes da gente. Na adolescência, se eu tenho bases sólidas dentro da minha casa, se eu edifiquei aquela torre interna que a gente conversou mais para trás, é muito mais fácil que essa criança, ao adolescente, no caso, ao ser exposto a, por exemplo, ao álcool, a drogas, a outros vícios, ela consiga ter força interna para dizer, não, eu não quero, isso aqui não é legal para mim. A minha família, a gente não faz assim. Ou eu não tenho interesse. Por quê? Porque ele não vai ter aquela necessidade de buscar tanta aprovação do grupo, quanto uma criança, por exemplo, que ela já vem com essa falha lá de dentro do núcleo familiar, que ela já vem com essa necessidade de se ajustar para se sentir amado, de se ajustar para se sentir pertencente. E quem ensina isso? Somos nós em casa, pai e mãe. Não, quando você fala, tem uma coisa engraçada que acontece lá em casa, porque assim, raramente eu bebo álcool. Quando eu vou beber, geralmente é uma taça de vinho. Só que toda vez que eu vou para alguma festa, que eu sei que eu vou... uma festa que vai ter e eu vou beber vinho, eu vou de Uber. E aí vai eu, a esposa e os meninos. E eu lembro de uma vez que eu estava numa festa, eu acabei bebendo uma taça de vinho. E a primeira coisa que meu filho falou assim, pai, mas você está dirigindo. Eu falei assim, vamos lá, a sua mãe que vai dirigir de volta. É engraçado porque assim, a cobrança dele é dizer assim, poxa, mas o senhor nunca sai dirigindo, porque quando o senhor vai beber, e por que o senhor vai fazer isso agora? E aí eu tive que me explicar para ele, para dizer, eu não vou dirigir na volta, quem vai dirigir é sua mãe, porque quem bebeu o álcool fui eu. E aí é interessante exatamente, chega um dia que você fala sobre você dar o exemplo, porque senão eles vão achar que é normal o pai sair, beber, pegar o volante. Então assim, como é que com 15, 16 anos, quando ele quiser fazer isso, eu vou dizer para ele, não faça. Sim. Se era o pai que, pô, papai, mas você sai, você bebia e você voltava dirigindo e nunca teve problema, porque é para mim que tem problema, né? Ô, Cris, ainda voltando um pouquinho sobre a educação positiva, eu lembro que eu vi, eu acho que é do Rossandro Klinger, uma palestra dele, eu achei muito interessante, que ele é psicólogo, e ele falava sobre a história do respeito e do amor. Ele contava uma historinha e falava muito sobre o que a gente precisa pedir dos nossos filhos. É o respeito, porque a gente os ama e a gente faz isso com ele. É exatamente essa linha da positiva de dizer, olha, eu amo você, eu respeito você, mas assim, tem coisas que aqui não, ou vai ser do meu jeito, é isso? É assim, eu amo você, eu respeito você, e é por isso que a resposta é não. É você explicar o não e manter o não. A criança, por exemplo, quando eu tenho uma criança pequena como a minha filha, eu ver ela chorando e exigindo o que ela quer, e se jogando no chão e se batendo, e eu manter o meu não. Aí é o firme.
do firme e gentil da educação positiva. Aham. É bem exatamente essa linha. Inclusive, né, tenho que lhe dizer que eu vou já preparar o seu certificado que você está fazendo educação positiva com seus filhos. Só não sabia disso até hoje. Quando você começou a Você falar... está fazendo. Quando eu começou a falar, eu falei assim, poxa, mas isso aí eu já tô fazendo lá em casa. A turma lá de casa já tá bem educada. Tá fazendo, tá Mas de parabéns. Uma das coisas que eu ia te perguntar, toda vez falando é o seguinte, lá em casa, raramente quando a gente está fazendo refeições, eu gosto muito de música, então eu prefiro música. E pontualmente eu ligo a televisão e boto no jornal, porque assim, é o único momento do dia. A briga lá em casa é, os meninos querem assistir algo deles, tá? A minha esposa quer deixar eles assistirem algo deles e eu bato o pé, porque aí vai. Quando criança, os nossos pais jantavam, botavam o jornal e não, né? A realidade é a seguinte, nós nunca pensamos em falar, papai, deixa eu trocar de canal aqui, que antigamente era troca, papai, deixa eu trocar de canal. Não existe. Quando eu me posiciono desse jeito, realmente é autoritarismo ou simplesmente eu estou impondo os limites que devem ser deflagrados dentro da nossa casa? Os limites, eles precisam existir. Os limites dão segurança para a criança. Uhum. A diferença é a forma que se coloca esses limites. Uhum. Por quê? Porque se eu deixo essa criança... Não, todo mundo tem que assistir o desenho, né, que o meu filho escolheu, o programa que escolheu, eu estou indo para outra ponta, para a ponta da permissividade. Uhum. Né? Eu estou colocando aquela criança e aí eu gero o que o pessoal chama de síndrome na psicologia pessoal. A psicologia chama, né, de síndrome do imperador, né? Que é aquela criança que acha que, como diria minha mãe, nasceu com o rei na barriga. Sim. Então, acha que ela manda e desmanda em tudo porque ela tem pais que obedecem a ela, porque eu saí de uma ponta autoritária para outra, e ela acha que o mundo deve algo para ela. Então, é uma criança que eu não estou preparando para viver em sociedade. Sim. Porque ela vai chegar e ela vai se frustrar muito ao esperar que o mundo a sirva quando a gente sabe que a realidade não é essa. Quando eu ensino que todos nós temos o mesmo direito e o mesmo valor, eu consigo chegar num equilíbrio. Então, por exemplo, agora é o horário que o papai vai assistir o programa do papai. Nós vamos assistir o programa do papai. O que não quer dizer que você vai obrigá-los a assistir o teu programa. Né? Então, é muito equilíbrio mesmo. Sim. Por isso que eu digo que a educação positiva, quando você entende os princípios dela, ela te dá ferramentas para que você consiga, durante os desafios que vão aparecendo no dia a dia com teus filhos, você encontra a resposta. Porque ela está sempre dentro do bom senso, dentro da lógica, né? E aquela dicasinha de, transforma para um outro adulto. Você faria dessa forma? Ela sempre funciona. Ô, Cris, outra coisa que eu vejo no dia a dia, como eu falei para você, para mim o sucesso dos meus filhos vai ser a coisa mais importante da minha vida, então eu participo. Sou eu que vou para as reuniões de pais e mestres. Uhum. E numa das reuniões, eu ouvi uma coisa muito interessante, que era o seguinte: mães de filhos que a gente sabia que eram crianças difíceis de lidar, que vem lá, professora, meu filho isso, meu filho aquilo. E na minha criação, a professora era a autoridade dentro da sala. E se a professora chamasse os pais para falar alguma coisa, o pai já saía de casa dizendo assim, filho, quando chegar a gente vê. Então, primeiro, ele respeitava a professora como autoridade dentro da sala. Só que hoje eu vejo uma inversão, onde os pais são permissivos em casas ou são ausentes e, por ser ausentes, eles querem, na frente das outras pessoas, compensar que, não, meu filho não faz isso, meu filho não faz isso. E olha que eu, no dia a dia, conhecia os filhos de cada um. E aí, qual a maior dificuldade hoje em dia que você observa? Porque eu fico pensando assim, como um professor deve ser muito difícil, porque a minha pergunta para a professora na primeira vez foi o seguinte, meu filho é o chefe da gangue? Por quê? Porque meu filho em casa, ele é danado, no condomínio ele vive se quebrando. Eu não espero que meu filho vai chegar dentro da sala de aula e começar a só rezar Ave Maria Pai Nosso e tá lá sentadinho rezando. Não vai. Em casa ele não é assim, na rua ele não é assim e não vou esperar que seja assim. Como é que você vê essa inversão de valores e até esse... Eu vejo uma troca, onde os pais querem que a escola eduque os filhos porque eles não estão conseguindo dar conta em casa. Se terceiriza muito, né? Esse cuidado.
Assim como a gente está passando por uma revolução, eu considero a educação positiva uma revolução dentro das casas, a escola tradicional também tem se modificado. E a gente tem alguns avanços nesse sentido e muita coisa bastante arcaica, bastante difícil. O professor, ele tem que ser uma autoridade. Porque as crianças precisam de autoridade. Elas precisam, como eu disse, de limites. Limites dão segurança para ela. Quando eu venho como pai e tiro essa autoridade do meu professor, eu estou quebrando qualquer chance dessa criança de aprender qualquer coisa com aquela pessoa. Quem é ele para me ensinar alguma coisa? É o que eu estou colocando na cabeça do meu filho. E aí eu estou minando a chance de, pelo menos, desse sucesso tradicional aí, sim, de profissional, né, e tudo mais, na vida do meu filho. Então, é uma linha que precisa ser conversada, sim, mas a gente não pode, de forma alguma, tirar a autoridade dos adultos. E tirar a autoridade da professora não tem nada a ver com educação positiva. Entendi. É a ponta da negligência, é a ponta da permissividade, né? É aí do síndrome do imperador, como eu falei. Então, isso é bem complicado. Você estava falando uma coisa que é super interessante, me lembrei aqui de uma coisa que eu sempre falo no consultório, quando eu estou conversando com pais, principalmente de crianças maiores. Será que meu filho é o chefe da gangue? Porque será que ele que está comandando ali? Será que ele é o quietinho que obedece e fica quieto? A gente tem muita dificuldade na escola tradicional de valorizar algumas habilidades sociais que são fundamentais para o mundo. A gente não consegue ainda valorizar, por exemplo, o chefe da gangue. O chefe da gangue, ele é um comunicador. O chefe da gangue é um líder nato. E se você consegue direcionar essa potência que ele tem, essa energia que ele tem, para coisas boas, esse cara é o que tem mais chance de ter sucesso no nosso mundo de hoje. Sim. E, de repente, o cara, a criança quietinha, que fica ali comportada, dizendo amém para tudo, que não questiona nada, que faz todas as tarefas sem o mínima malemolência ali no meio do negócio, profissionalmente falando, ele não é a pessoa mais interessante. É claro que dentro do mundo corporativo, dentro da vida adulta, a gente tem lugar para todas essas funções, a gente precisa do líder, mas a gente também precisa das pessoas que são executoras. Sim. Né? Mas a gente precisava mudar esse pensamento em relação ao líder. O cara do fundão, que conversa, que organiza, que faz a piada na hora certa e tudo mais, bem direcionado, a chance desse cara ter sucesso aqui na vida real, na vida adulta, é muito maior do que o CDF lá da frente. Eu tava para falar para ti. Entreguei de novo que eu sou velha, né? O CDF foi triste. Eu já ia falar assim, esse cara sou eu. Eu sempre fui o cara que organizava a bagunça, sempre fui o cara que... E a comunicação trouxe aqui. Trouxe onde eu estou, exatamente por causa da comunicação. E você tocou num ponto que eu acho interessantíssimo, que assim... eu já li alguns livros e já assisti alguns vídeos falando exatamente sobre os colégios, eles minam realmente a criatividade. Sim. E eu sempre tive um cerne de pergunta. A minha esposa fez colégio militar, o meu pai era militar, mas o meu pai sempre me deu liberdade. Para ter uma ideia, meu pai, mesmo sendo militar, o acordo dele era o seguinte: eu morava em Recife, eu gostava de surfar. Falava assim, meu filho, se você tiver nota baixa, você não vai ter a prancha. Se você tiver nota boa, você pode surfar. Eu podia chegar sexta-feira, meio-dia em casa do colégio, pegar minha prancha, ir para a praia e voltar 4 horas da tarde. Só que 4 horas da tarde eu tinha a responsabilidade de almoçar e estudar. A hora que fosse, acordasse domingo de manhã mais cedo para estudar, o acordo era o seguinte: ele queria o resultado era nota. Que horas, se era de madrugada, que dia, para ele não importava. Então, eu comecei a conversar muito com minha esposa exatamente sobre isso, assim... o que eu quero para o meu filho? Eu quero que botar num colégio ou que criar ele para passar no vestibular? Ou eu quero que tenha um respeito e ele consiga crescer como pessoa? Porque, assim, são duas coisas diferentes. E a gente vai tirar, Cris, a gente foi contemporâneo de faculdade. Os amigos nossos que tiveram sucesso na faculdade, e aí você pode dizer sucesso financeiro, sucesso como pai, profissão, que vai...
não eram os mais inteligentes. A inteligência cognitiva consegue levar a excelentes padrões um padrão de excelência, mas a pessoa que era quem jogava bola, quem conhecia todo mundo, que às vezes o cara que tocava violão porque tinha muitos amigos ali, essas pessoas que tinham network e comunicação, eles conseguiram chegar muito mais na frente do que aquele que foi o que a gente chamava de anel simbólico, que é o cara, a pessoa Sim. que realmente foi a nota. Você concorda com isso? Totalmente. A gente tem uma visão muito limitada do que é inteligência, né? A gente tem 7 tipos de inteligência. E a nossa educação tradicional, ela valoriza o quê? A inteligência lógica e matemática, né? E todas as outras, a gente negligencia. E aí você cria crianças que acham que são burras, porque elas simplesmente não se adaptam ao método tradicional de ensino. Quando eu tenho uma escola tradicional em que a gente não tem esse olhar para a criança e para a potencialidade de cada uma daquelas crianças, eu começo a selecionar um tipo específico de inteligência, um tipo específico de ser humano, vamos dizer assim. E aí eu começo a negligenciar todos os outros. Isso é bem ruim. E é o que acontece na grande maioria das vezes. Porque, muitas vezes, não é que eu não aprendo, eu só preciso de outra forma de aprender. Não é que eu não consigo estudar, por exemplo, de manhã, é porque eu funciono melhor estudando de madrugada. O teu pai te dava essa liberdade, ó. Se você quiser estudar de madrugada, estuda, eu quero resultado. E isso é extremamente inteligente de você fazer. Hoje em dia, a gente já vê essa mudança, por exemplo, em algumas empresas. Você tem empresas que ele cobra o resultado. Você não tem mais o horário de entrar na empresa e o horário de sair. Você pode trabalhar da sua casa, você pode trabalhar com a roupa que você quer. E isso te ajuda no processo criativo, Sim. te ajuda no teu rendimento. Né? Então, a gente começa a enxergar o ser humano com as suas potencialidades, com o que ele tem de melhor para oferecer, para contribuir com aquele todo. Isso é fantástico. Assim, eu acredito que a gente vai caminhar para isso, mas, infelizmente, a gente caminha devagar. Até a gente propagar essa informação, esse entendimento, isso começar a ser aplicado na prática, passam algumas gerações. Cris, outra vez eu ouvi e eu achei interessante, que fala o seguinte: escolas, presídios e fábricas são pessoas com as mesmas roupas, tem horário para entrar, tem que levantar a mão para ir no banheiro, tem um horário para você pegar sol e depois você tem um horário para ir embora. Então, o padrão, e aí quando a gente vai falar sobre, até eu lembro da música do Pink Floyd, do Another Break in the Wall, que é exatamente isso, onde você padroniza e você vai pegar pessoas completamente diferentes, mas por estar na mesma faixa etária, querer botar o mesmo conteúdo da mesma forma. Só que cada pessoa, ela é individualizada, ela tem uma facilidade maior de uma coisa, uma dificuldade maior em outra, e aí a gente não consegue encaixar nisso daí. Cris, o que você acredita que os pais, que vamos lá, estamos em escolas tradicionais. Eu sempre acreditei e eu fui criado em escolas que tinham religiosidade independente, você trabalhou em espiritualidade, tinha esporte, tinha várias coisas. O que você acha que é importante hoje em dia? O pai trabalhar fora da escola, o que você acha que é importantíssimo que a escola não vai dar para o seu filho? Torre interna. Autoestima, autopercepção, autovalor, sensação de pertencimento. Se você trabalha a inteligência emocional do teu filho, ele está pronto para qualquer coisa. Enxergar essa criança, olha para o teu filho e quem é o meu filho? O que ele quer? A gente estava falando aqui, porque eu penso para o meu filho, eu quero para ele o sucesso dele, eu quero que ele seja, que profissão eu quero que ele tenha. Essa decisão, ela não é nossa, né? Sim. Essa decisão é da criança, ela é do adolescente, é da pessoa. Cada um vai seguir o seu caminho. E eu tenho que estar ali do lado, ajudando quando eu sou solicitado, aplaudindo quando eu estou presente. Mas eu não tenho como decidir isso. Então, se eu consigo dar para essa criança inteligência emocional, se eu consigo dar para ela uma base sólida, principalmente nesses quesitos, eu consigo entregar ferramentas para ela lidar com os desafios e tomar as próprias decisões. É saber que ele tem para onde voltar sempre. É saber que aquela família é uma base forte. Eu posso voltar, eu posso errar e voltar, porque o erro é uma oportunidade de aprendizado. E não uma coisa para eu ser punido. E a educação positiva, ela traz isso na sua
essência, no seu princípio. É ali, no dia a dia, que você constrói essa torre interna. É naquele dia a dia que você faz aquele ser humano estar pronto para enfrentar os desafios que você não tem como prever quais vão ser. Você não tem como defender ele do que vem. A forma que você tem de defender o teu filho é dar para ele armas para ele conseguir sozinho tomar decisões mais assertivas, acreditar em si, nos seus sonhos. Parece uma coisa assim muito, sei lá, Parece viajante, parece né? filosofia barata, parece, isso aqui é muito bonito no papel, mas na vida real é a vida real. É a nossa vida, é isso. E ser pai e ser mãe é isso. Não tem outra coisa. Não tem, ninguém nasceu sabendo e não tem uma escola de ser pai e ser mãe, né? A gente vai tentando, acerta e erra e vai desse jeito. Cris, para a gente acabar o podcast, eu sempre estou pedindo para as pessoas duas coisas. Primeiro, um livro. Existe um livro que marcou a sua vida, uma época, ou de repente um livro recente que você acha que vale a pena as pessoas lerem? A disciplina positiva, ela está num livro. Legal. E o livro chama, né, Disciplina Positiva, da Jane Nelsen, e que é quem codificou tudo isso e organizou tudo isso. Eu acho que ele é um livro base. Ela tem um geral e ela tem um organizado por faixas etárias. De 0 a 3 anos, de 3 a 6 anos, né, que são ali iniciais, e tem o para adolescente, específico para adolescente. Acho que ele é um base, é um start para você começar a enxergar de outra forma, abrir a sua mente para tudo isso e ver o quanto que isso é possível. É possível. Legal. E por último, uma música. Existe alguma música que marca a sua vida, marca você e o Adriano? Tem alguma música vendo? Momento romântico, né? Nossa, uma música, vamos lá. Pode ser o que toca no seu Spotify recentemente, que o meu é Ed Sheeran, Matuê, essas coisas todas que a molecada bota. Tá um negócio meio diferenciado aí, né? Muito louca. A gente nem eu tô mandando no meu Spotify mais. Mas eu vou te dizer que eu também não mando mais na minha casa, né? Sim. Dentro da minha casa, hoje em dia só se escuta Moana. É um filme da Disney. Sim, eu que conheço. A Ana Júlia, minha filha, ama. Né? Inclusive, hoje teve uma pequena confusão na minha casa em que ela queria ir para a escola com a roupa fantasia da Moana e não pode. Né? E aí eu tive que dar o não e sustentar o choro e o não dentro das minhas técnicas de educação positiva. E numa das músicas principais do filme, que chama O Seu Lugar, tem uma parte da música que é muito bonita, que a avó canta com a Moana. Né? E aí, a gente canta aqui? Pode cantar, fica à vontade, por favor. Tá lá a sua câmera, fica à vontade. Um momento. Solta a voz. A minha não é boa, não. Vamos lá. Não, a minha não é muito boa também, não. Mas, enfim, ela tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? E aí, ela fala, a avó da Moana canta para ela. Vou até esquecer agora, deu nervoso. Não, se você quiser declamar, você pode declamar como se fosse um poema. Eu descobri outro dia, eu estou fazendo aula de canto, falo assim, pega a música e bota o seu sentimento e não precisa cantar, você declama a música. Entendi. Ela fala para Moana seguir o seu sonho, né? Siga o seu sonho e essa voz que te atrai. Né? Respeite sempre os seus pais, mas não esqueça dessa voz que tem aí dentro. Essa voz é sua e ela vai te guiar rumo ao teu sonho, ao teu lugar. Então, é muito bonito. Cris, muito obrigado. Poxa, cara, esse papo aqui dava mais 2 horas, pelo menos. Que as pessoas que estejam nos assistindo aprendam mais realmente sobre psicologia positiva, educação positiva, porque é o futuro. Eu acho que... para terminar, eu vi o meu filho conversando com minha filha, perguntando assim, Juju, o que você quer ser quando crescer? Aí ela falou assim, eu quero ser uma ginasta, que agora ela está fazendo ginástica artística. Aí ele falou, mas só? Aí ela falou, por quê? Falou, papai é médico, papai é professor, papai está na rádio, papai tem podcast. Então, assim, você não precisa ser só uma coisa. E eu fiquei parado para você observar. Olha como é que eles conseguem observar aonde que a gente não é uma coisa só. E a gente se reinventa. E o seu Instagram, cara, eu acho maravilhoso, porque você não é uma pessoa que está aqui só botando regras,
mas você faz o que você fala. E isso é interessante. Então, ver você, o seu Instagram, o seu dia a dia, eu acho um barato. Eu fico rindo sozinho com as coisas que você passa com sua filha, realmente os perrengues. Mas, assim, eu queria deixar uma mensagem quem estiver nos assistindo, esse podcast, é o seguinte: respeite seu filho, participe da vida deles e tudo que ele te chamar, vá. Eu desmarquei... Agora vai ter a festa do Dia dos Pais, eu tive que desmarcar compromissos, porque, assim, mais uma vez, o meu sucesso não é do podcast, não é da medicina, não é dinheiro, não é nada. São os meus filhos. Esses são os meus maiores sucessos e espero que a gente consiga ter sucesso, tanto eu com o meu, quanto você com os seus filhos. Obrigado por tudo. Obrigada.